Fala, minha rapaziada, Pai da Batida na área. E é o seguinte, hoje nós temos mais uma resenha do Pai com um grande craque, pô, teve passagem por grandes clubes. Foi difícil, mas ele chegou. E ó, chegou aqui com exclusividade para vocês. Então assim, se você já tá aqui com a gente, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Que agora estou aqui com o craque René Júnior. Obrigado, irmão. Se apresenta para a rapaziada aí rapidinho, seu nome, idade, para a gente poder começar essa entrevista. Craque, obrigado. Uma honra estar aqui participando do canal de vocês, da Resenha do Pai. Sou René Júnior, natural do Piscinão de Ramos, tenho 36 anos, já dei uma rodada boa pelo Brasil, já conquistei alguns títulos. Já... E fora do país também, né? Fora do país também. Já consegui viver bem esse mundo da bola e hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho, passar um pouquinho da experiência que eu tive nesse mundo aqui pro pessoal. Show de bola. Rapaziada, você que chegou até aqui, então, além de seguir o René, você também vai seguir os nossos patrocinadores. A Stopball, que é a nossa fornecedora de material esportivo, a P. Almeida, que também fornece umas roupas fera demais aí pra gente poder estar, né, no dia a dia aí, no nosso dia casual, fechou? E também agora o Dr. Alverson Stroher, que é o melhor ortopedista do Brasil. Então você que está na dúvida aí de onde encontrar esses contatos, aqui na descrição do vídeo você tem todos esses contatos para você estar seguindo, acompanhando o trabalho deles também. E agora veja aí o vídeo do Grupo Viriato, que é um dos nossos patrocinadores também, para você conhecer um pouquinho mais, você que tem empresa, que tem o seu negócio, quer alavancar as suas vendas, o seu projeto, entra lá em contato com o Grupo Viriato, fechou? Todo empresário quer crescer. Mas para isso, precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. Irmão, vamos lá. Agora começar um pouquinho do René, né? Lá no início da carreira. Antes, na real, da carreira profissional, da carreira como aquele início como jogador. Como é que começou? Foi no futsal? Já foi direto no campo? Como é que foi o início lá do René, lá novinho? Então, eu... Assim, como a maioria dos meninos, né? De favela, de periferia, tive poucas oportunidades. Eu comecei a jogar futsal, mas joguei pouco também. Joguei futsal ali no Olaria, mas joguei bem pouco. E aí depois eu tive pouca oportunidade de fazer teste, eu costumo falar pro pessoal, né? Que eu fiz meio que o caminho contrário da bola, não tive a oportunidade de ter uma base, de ter oportunidade de jogar em time grande na base. Até nos times menores mesmo, eu não tive muita oportunidade. E eu fiz alguns testes na época. Uma vez eu passei no teste da Ponte Preta, quando tinha 14 anos, eu acho. Só que aí eu não me adaptei e voltei. E aí depois eu não cheguei a fazer teste, aí despretensioso, um olheiro de um projeto que tinha lá na comunidade, me levou para fazer um teste no CFZ, eu fiquei um ano no CFZ. Isso já estava com quantos anos, mais ou menos? Já estava com 13 para 14. Mas também não tinha muita oportunidade no CFZ e parei de jogar. Aí fiquei uns 2 anos, um ano e meio sem jogar, sem tentar nada. E aí teve um projeto não sei se tu lembra, naquela época teve aquela Copa Estácio de Sá. Ah, sim, já. Então, que foi vários times de várias regiões. E aí numa dessa me levaram para participar. E resumindo o total assim, dentro desse, se eu não me engano, teve mais de 800 pessoas. Foi bastante time. E eu fui um dos que me destaquei. Eu jogava de meia na época, e aí passei. Aí fui passando nas peneiras da Estácio, fui passando, e cheguei na peneira final e passei. Com 16 anos eu já tinha me profissionalizado, já jogava profissional. Você profissionalizou em qual equipe? Na Estácio de Sá. Meu primeiro clube foi a Estácio de Sá, onde eu me profissionalizei, com 16 anos.
E aí na Estácio eu consegui ter uma projeção ali. Aí tive algumas propostas na época que não liberaram. Tive de alguns times um pouco maiores. E dali eu fui para Madureira. Aí Madureira eu fui já em seguida para Figueirense, aí as coisas começaram a andar. Show de bola. Você teve onde você acredita que então que foi a sua ascensão ali, que foi o seu aquela questão de, né, tipo assim, de o René ser visto com bons olhos para times grandes, para começar a ter bons contratos. Você teve uma boa passagem também no Mogi, né, e Sim. tal. Então, qual foi aquele início ali que você fala, pô, nesse clube aqui foi quando eu realmente comecei a aparecer mesmo para os times? Então, eu costumo falar que como muito das pessoas que estão vendo, assim, que muito pessoal que vê os jogadores imaginam que é fácil, não é? Eu mesmo, até antes de chegar no Mogi, eu queria desistir, eu já tinha uma filha, né? Minha filha já tinha 2 para 3 anos, por aí. Ou um pouco mais, se não me engano. E as coisas não andavam, fiquei ali no Figueirense 2, 3 anos, mas não tinha oportunidade. Saí do Figueirense, fui para Valadares para jogar. Joguei, fiz um bom Mineiro. Aquele time era eu, Fernandão, William Matheus, Wander, um time bom. Aí saí de lá, achei que ia ter oportunidade, não tive oportunidade. Mas Deus foi muito bom comigo, tipo, Deus me abençoou. Fiquei 3 meses em casa, voltei e fechei com o Salgueiro no final da Série B. E o que aconteceu assim foi... Tá na hora certa, no lugar certo, é o que Deus tem preparado pra nossa vida, né? E o mundo do futebol, ele é isso, né? Nem sempre é como a gente E quer, o mundo né? do futebol nem sempre é como a gente quer. E hoje com o entendimento da palavra, com o entendimento em Deus, eu sei que todas as coisas que acontecem conosco são conforme os propósitos de Deus. Naquela época eu achava que era sorte, né? E ali Deus já tinha preparado o meu caminho, já tinha reservado. Porque, vou te contar, porque eu cheguei no Salgueiro, foi um dos lugares que eu mais sofri, mas foi um dos lugares que eu mais sou grato. Porque o Salgueiro é no Nordeste, no sertão mesmo. Chegamos lá, eu encontrei, né? Era um time sem estrutura, nós morávamos todo mundo numa casa, não tinha alimentação adequada. Só que aconteceu, eu demorei 2 meses para estrear, e na minha estreia nós pegamos o Criciúma em casa. Ou seja, foi tudo plano de Deus. Na minha estreia nós pegamos o Criciúma, campo ruim, tudo desfavorável, e o treinador era o Guto Ferreira. Só que nesse jogo eu fui o melhor em campo. E nesse próprio jogo eu fechei com o Mogi. Eu precisei de um jogo. O pessoal do Mogi já tava te sondando? Não, o pessoal do Mogi não tava me sondando, porque o Rivaldo é da cidade. O Rivaldo é de Recife, e o diretor que era da época, que era o Simplício, ele era de Recife também. E calhou deles irem ver o jogo, que jogou Salgueiro e Criciúma. E o Guto já tava fechado com o Mogi Mirim pro outro ano. E eu precisei de um jogo, um tempo para me pregar, e eu sempre falava para meus pais, para meus amigos próximos, para quem me acompanhava, eu falava, eu preciso de um Paulistão para minha vida andar. E aí foi quando tudo aconteceu. Aí ali para mim foi a ascensão. Foi a ascensão. Né? E aí no Mogi Mirim foi coisa de Deus assim. Até hoje a gente não sabe explicar, todo mundo que passa na cidade fala, porque foram 20 e poucos jogadores, ninguém se conhecia, mas tinha uma química surreal. Tipo, nós chegamos na final nas quartas de finais do Paulistão, com a melhor campanha fomos campeão do interior, com a melhor campanha dos times menores, só demos o azar de pegar o Santos. Mas foi um ano top, assim, e creio que Mogi mudou minha história, assim. O Salgueiro e o Mogi mudou minha história. Legal, então, assim, pra gente ver como você mesmo falou, né? Você teve uma oportunidade num grande clube como o Figueirense, e depois teve aquele altos e baixos ali, que é normal no futebol, né, de acontecer. A maioria dos casos é assim, né, ter aquela irregularidade, acontece muito, né. E aí depois você teve a oportunidade também, como você falou, que você jogou contra o Santos, mas você teve a oportunidade de jogar no Santos, né? Santos. Então, assim, e com vários caras fera, né? Tinha um cara lá que hoje aí com vários caras fera, e até aí o meu trajeto pro Santos também foi engraçado, porque... depois do Mogi eu fui pra Ponte, eu tive outras propostas de time maiores, tive Palmeiras, tive Corinthians, só que não deu certo. Que eu fui a segunda opção, eles tiveram as primeiras opções contratadas. E aí nessa época tu tava com quantos anos? Nessa época eu já tava com 22, 23 já. Tava naquele processo lá de como já profissional, tava no processo já tava formado como atleta. Demorei a formar até pelas oportunidades, mas ali eu já tinha 23, mas ali foi o que me deu entendimento, para quando eu chegasse num time maior, sabe, não me acomodasse.
E fui pra Ponte Preta, pra mim eu fui uma das revelações do campeonato, fiz 35 jogos, primeiro ano que nós colocamos o time na Sul-Americana, foi um ano bom, e aí foi quando eu fui pro Santos, e no Santos a história foi engraçada, porque quando eu fui pro Santos, eu tinha um pré-contrato assinado com o Vasco. E o que aconteceu Então, aí eu tinha um nesse- pré-contrato assinado com o Vasco e nós iríamos pegar o Santos, faltando 3 rodadas para acabar o Brasileiro. E nós pegamos o Santos em casa, time do Neymar, Ganso, aquele time lá, Muricy, o time dos caras era absurdo. Só que o nosso campo era irregular e, assim, favorecia muita gente Dá jogando aquela interior. nivelada, né? E a por nossa baixo, torcida né? era chata, tipo, incomodava. E nós ganhamos esse jogo de 1-0 e eu fui muito bem. Era eu, Kleber Reis, Cicinho, que era o lateral. E a gente sempre jogou muito firme. Tipo, resumindo, a gente descia a porrada. E a gente incomodava mesmo. Ali no interior, ali, E esse jogo eu fui bem. Eu lembro que eu discuti com o Muricy, assim, tipo, de jogo ali, discuti com o Ney. Ali de jogo, e aí no intervalo do jogo eu tava dando entrevista, assim, pra descer pro túnel, e o auxiliar do Muricy me chamou, o Tata. Ele falou assim, quantos anos você tem? Não sei o que. Falei, ele falou, tu quer vir pro Santos? Desse jeito, assim. E ali eu fechei com o Santos. Pô, maneiro, hein? No bastidores ali, Nos literalmente, bastidores, do jogo, né? literalmente, no final do intervalo. jogo, no intervalo do jogo. E aí eu só falei, pô, eu tenho um pré-contrato com o Vasco, eu tenho que respeitar, não sei o que, mas se os clubes se entenderem, beleza. E aí acabou acontecendo. Aí deu uma semana, eles resolveram, aí meu empresário na época ligou, falou, e aí resolveu, a doutora foi pro Santos. Pô, não veio pro Vascão. Torcida do Vascão, vocês que me acompanham bem aí, ó. O homem poderia ter vindo pro Vasco, hein? Mas foi pro Santos também, teve uma carreira excelente. Mas se viesse pro Vascão, acho que ia estar bem também na casa, hein? Então, assim, aí beleza. Cara, você, como você falou, discutiu com o Neymar e depois virou companheiro do Neymar. Depois Como é que foi isso daí? Chegou a ter uma resenha disso? Tipo assim, pô, foi mal aí naquela época lá, mas, pô, tinha que defender o meu, né, Não, parceiro? teve. E foi engraçado, né? Quando eu cheguei no Santos, foi engraçado, querendo ou não. Pô, primeiro clube de camisa, assim, time grande. Tu entra no vestiário. Pô, tipo, há 2 anos atrás, eu tava correndo ali na Brasil pra treinar, tipo, que eu morava na Vila Kennedy na época. Eu sou de Ramão, morei na Vila Kennedy. Que eu morava na Vila Kennedy, tava correndo na Brasil 1 ano e meio atrás, no outro ano tá sentado no vestiário com o Neymar, com o André, com o Arouca, com o Cícero. E aí toma aquele baque, mas pé no chão, né? E aí quando eu cheguei, a primeira coisa que ele falou no vestiário foi, tipo assim, agora tu vai bater nos caras, né? Porque o que tu cansou de me bater naquele jogo foi piada. Aí ele falou, vamos ver se tu vai correr comigo agora. Aí, tipo assim, aí dali virou, tipo, sem palavras, um dos caras que eu conheci, assim, no futebol, mais pela proporção, né? O melhor que eu joguei, disparado, e de humildade. Eu ia te fazer essa pergunta. De Ele tá humildade, dentro ele dos caras mais brabos, assim, que tu já jogou Não, junto, né? O mais brabo, sem sombra de dúvidas. Eu joguei com o Firmino também na base, né? No Figueirense a gente fazia o meio campo junto. São os 2 melhores, mas o Neymar é o mais disparado, assim. O que o pessoal costuma... Quem jogou com ele sabe, né? Quem trabalhou com ele dia a dia, assim, sabe. O que o Neymar faz nos jogos, antes até, né? Que era aquele mais plástico. O que o Neymar fazia nos jogos, no treino ele fazia 4, 5 vezes mais. Era surreal. Nunca vi igual. O Neymar foi o cara preparado mesmo pra... Nasceu com um dom Nasceu mesmo, né? com dom, foi o cara preparado pra ser aquilo ali. Finalizava com as 2, cabeceava. E o contrário do que muitas das pessoas pensam, assim, né? Ou falam até hoje, sobre o Neymar. Beleza, a vida que ele levou, que ele leva, que o pessoal diz, o extracampo dele. Mas, assim, na minha época o Neymar treinava muito. O Neymar era... acabava jogo. Nós fazíamos regenerativo, o Neymar pedia pra treinar, treinava. E até há pouco tempo mesmo, eu falei com o pessoal que trabalha com ele também. Treinava também, continua treinando igual, se cuida, mas tem vezes que o nosso corpo também, né? Dependendo da lesão que é, eu posso falar porque eu passei por isso, nosso corpo reage de uma forma diferente. Eu vi uma entrevista de um especialista falando sobre o caso do Neymar, né? Nem sempre ele vai voltar da forma que o pessoal queria em 6 meses, 8 meses. Eu falo porque eu demorei 1 ano e 6 meses para voltar a jogar, sabe? É difícil. Mas é um cara que eu torço bastante, que espero que ele esteja na Copa aí,
Pra trazer sexo aí pra gente. Eu ia te perguntar isso daí mais pra frente, mas tu já adiantou, né? Então, Fui pegando o gancho, depois a gente dá uma... Fui pegando o gancho, depois a gente volta lá. Depois a gente dá essa perguntada de novo. Irmão, é o seguinte, você chegou no Santos ali, você tinha vários outros caras. Que era o cara mais resenha, assim, o cara mais difícil de lidar, ou o cara, assim, mais chato, que, tipo, era mais regradinho, assim, tal, desses caras fera aí dessa geração do Santos, que, pô, é uma das gerações mais sinistras aí da atualidade do Santos, pô. Cara, e o grupo era muito bom, né? O grupo era muito fechado. A gente que veio, nós que viemos, que chegamos dos times menores, o pessoal abraçava. O cara mais sério da cena, que era o capitão, que era o nosso líderzão. Tinha outros caras, tinha o Léo, tinha o Durval. O Durval era fechadão, mas era, pô, parceiraça. Na verdade, eu não tinha, assim, rincha com ninguém, até porque o grupo era bom e o pessoal era super receptivo. E a gente também, com o nosso jeito carioca de ser, né? Sabe chegar, sabe sair, né? Por exemplo, o Neymar tinha aquela onda, né, de trazer a caixinha de som, lançar a leleque, e tu ia no embalo, tu ia junto, não, era mais eu sou mais tranquilo. reservadinho, mas tipo assim, a gente sabe chegar, sabe sair, troca ideia. E aí eu virei muito parceiro dos caras. Inclusive agora, 2 semanas atrás, eu tive com o Dracena, que o Dracena trabalha com futebol, tô trabalhando com futebol também, nós estivemos juntos, conversamos. E são pessoas que eu virei amigos, assim, né? Mas o mais resenha disparado é o André. Se vocês veem aí nos podcasts, você vê aí na televisão hoje em dia, aquilo ali é diário. É meu amigo pessoal, nossas filhas são amigas e tudo mais. Mas o mais resenha disparado é o André. Ah, então eu tenho que trazer o André na resenha do pai, então é o cara que a gente pode convidar. E aí aquele ali é... Gente boa aí, pô, boa, tá maluco, resenha, tem muito vídeo bom dele na internet. Irmão, ele é aquele, ele tem história pra anos. Se tu acompanhar os vídeos, a maioria dos vídeos quem tá puxando é ele. O Neymar ia no embalo, porque o Neymar era o presidente. O Neymar era o vice. O Neymar era o presidente e o André era o vice, né? No vestiário tinha isso. E no isso. geral, o vice que bota mais a cara, E no geral, né, o vice que botava a carga. Que era o André que fazia resenha, o André que criava. A gente tinha muita competição, né? De rachão. Porque o Muricy tinha muito hábito de fazer rachão. Porque também nosso time ganhava tudo praticamente, né? Quase a gente treinava até pela correria dos campeonatos e tudo mais. E o Muricy sempre falava pra gente, ganhando vocês têm tudo. Tem folga, tem rachão. E era o que acontecia, a gente ganhava direto. E tinha muito rachão, era muito competitivo. E aí o Neymar e o André sempre tinham como fosse um clube mesmo, sabe? O rachão. No rachão, eles jogavam juntos ou eles jogavam separados? Jogavam juntos. O Neymar era o presidente e o André era o vice. Porque nos rachão dos clubes, assim, tem essa questão, né? Eles já tem uma panelinha formada, não né? sei se tu já viu, tem uns vídeos que eles postaram no refeitório. Já que vi. Aí tava eu, Guilherme Santos e o Cícero. O Cícero tava no time dele, só que o Cícero pega a pilha rápida. Aí nesse dia aí foi um dia que o Cícero foi mal e tal. Aí eles elegeram o Cícero como pereba, o Cícero entrou na pilha. Aí ele e o André gastando pra caramba, aí fizeram um contrato de rescisão pro Cícero. E os caras eram... Criava toda uma estrutura, criava toda a estrutura, imprimia a rescisão, subia na cadeira pra anunciar no refeitório. E se o cara entrasse na pilha, se o cara entrasse na pilha, era pior. Caraca, os caras são... Não, mas era top, irmão, era top. Foi um dos times que eu mais me diverti. Então, assim, e é legal, né, pra gente entender que o futebol, por mais que a gente peça seriedade, né, a gente sabe que hoje também tá muito em alta essa questão, né, de tudo ser sério, né, mas eu acho que a resenha, a coisa leve, né, de você ter o grupo, tanto ter uma estrutura, quanto ter a seriedade no trabalho, mas ao mesmo tempo você ter a galera entrosada, rindo, se divertindo, eu acho que faz diferença, não faz? Pô, irmão, muito, aquele nosso grupo ali era absurdo quanto a isso, né? E o cara que geria, que era o Muricy, era um cara que era, pô, super experiente, ranzinza toda a vida, mas, assim, com o jogador, assim, pra blindar jogador, foi um dos melhores que eu peguei. O pau podia estar quebrando lá fora, mas dentro do clube nada chegava, sabe? Pra nós, assim, ele podia xingar, gritar com todo mundo, como ele sempre fazia. O único que ele não fazia era o Neymar e o Dracena. O resto... Mas, assim, na entrevista, com os repórteres, tanto que a reportagem, mesmo com o Neymar lá, entrava no clube uma vez na semana, porque ele não deixava criar aquele oba-oba. E assim, e faz diferença ter um treinador desse nível, assim, que entende isso, né? Muito, ele podia brigar ali com a gente ali, xingar, falar o que tiver que se falar, mas chegava na entrevista, ele defendia todo mundo. Matava no peito, é culpa minha, foi eu que errei, eu assumo.
E era isso. Isso é um Era diferencial. um líder, né? era um bom líder, sabe? E assim, a gente vê que os treinadores hoje que fazem isso têm se destacado, né? E eu acho que o futebol hoje, até pela questão, acho que está bem nivelado, não é fácil você ganhar um título nacional, né? No Brasil, um brasileiro, uma Copa do Brasil, e até mesmo estaduais, né? Tem times grandes aí que às vezes ficam anos sem ganhar um estadual. Se você não tiver um treinador, uma diretoria, né, que saiba blindar, que saiba fazer, o time se perde, né? Porque você tinha também, querendo ou não, o Santos, ele tinha uma linha tênue ali de a zoeira ser boa e ser ruim também. Porque se, tá zoando e começa a vir as derrotas. Como é que ia ser, né? Sim, exatamente. E assim, igual eu falei, o Santos o Muricy era o cara perfeito pro Santos. Não que tenha outros treinadores também na mesma linha, mas eu falo até pela história que ele já carregava e pelo respeito que ele tinha com o clube, dentro do clube e com os atletas, sabe? Pra gerir grupo ele era muito bom, porque ele era muito correto, ele era muito justo. Vou dar um exemplo. O Cicinho chegou um pouco depois, mas chegou a trabalhar com ele também. Assim, na maioria dos clubes, principalmente na época, quem vinha dos times menores era difícil de ter a oportunidade de chegar e jogar de cara, sabe? Tipo, você chegar e jogar, mesmo você mostrando ali no dia a dia, ele era muito correto. Independente do nome que tu tinha, ele botava pra jogar. Eu lembro que na época que eu joguei, ficou vários caras de nome assim, tipo, que ele tirou e, sabe, jogou quem tava melhor. Tanta molecada. O nosso meio-campo era eu, Cícero e Aruca. E aí tinha o Adriano. Na época, eu entrei no lugar do Adriano, que já vinha jogando, que era o Pitbull. Aí tinha o Adriano, aí tinha o Assunção. Tinha o Felipe Anderson. Pô, só cara ruim, cara. Pô, pra tu ver o nível do elenco e o cara saber gerir é complicado. E depois dessa situação, ainda foi um ano que o Santos foi o campeão da Copinha, que a torcida, o pessoal exigia subir todo mundo. Foi o ano que subiu o Gabigol, que subiu o Neilton, foi esse ano. E o pessoal exigia que os moleques jogassem, só que o Muricy administrava bem, sabe? Tipo, o Muricy priorizava o elenco. E ali ele ganhava muito grupo com isso. Isso é legal, né? Dar oportunidade pra galera, né? Mas você jogou em outros grandes times também, como Coxa, Corinthians, Bahia e tal. E assim, como é que foi essa ordem aí, mais ou menos, pra gente poder botar a linha do tempo pra galera, né? E depois a gente ir perguntando de cada clube. Show. Do Santos eu fui pra China. Do Santos eu fui vendido pra China. E aí eu fui bicampeão chinês. Fui no meu primeiro ano, né? Fui o vice-artilheiro do time, perdi pro Elkson. Coisa que eu não tinha muito costume de fazer na China, eu fiz bastante. Na China eu fiz... isso que eu ia te perguntar, você tem pra volante, tem umas estatísticas de gols, assistência, assim, né? Tipo, consideráveis. Sim, e na China eu fiz bastante gols. Até no meu primeiro ano, então, eu lembro que no primeiro ano, quando eu cheguei, tinha o Muriqui e o Elkson. O Muriqui, meu irmãozão, o Elkson também me ajudou muito. Mas o Elkson era foi o artilheiro disparado, assim. E lá ele fez muito gol, né, cara? Fez muito gol, foi, assim, praticamente ele foi um dos nomes absolutos, assim, que teve essa mudança na China, né? Eu falo que o mais insinuante pra mim foi o Muriqui, né? Que o Muriqui tinha uma moral na China surreal. Mas o Muriqui, ele jogava mais de segundo, o Muriqui jogava mais de segundo, né? Mas fazia bastante gol. Fazia bastante gol. Só quando eu cheguei, o Muriqui já tava lesionado, tava jogando pouco, aí tava naquela transição, e foi quando ele foi pro... Nós ficamos 6 meses juntos, ele foi pro... Acho que é o Saad. Se eu não me engano, é o Al-Saad, que é o time que o Felipe jogou. E aí eu cheguei na China no primeiro ano, eu fui o melhor volante da competição, fui vice-artilheiro do time, fui campeão. E aí relembrou um pouquinho do René do início, relembrou que jogava um pouquinho do René, que jogava de meia, que fazia gol, que pisava na área. E na China também eu peguei, assim, o melhor treinador que eu trabalhei, assim, taticamente, que me ensinou muito, que foi o Marcelo Lippi, né? Eu trabalhei com aquela escola ali italiana e ali eu aprendi demais, como jogador, como pessoa, como ser profissional, sabe? Mesmo na época da China, tava montando-se uma estrutura ainda dessa parte do pós, do entorno, né? E ele já... tu tava com quantos anos na época? Ali eu já tava com 25 anos. Então, assim, tem mais ou menos aí 8, 10 anos. 25 assim, por aí, 24, foi 10 2014, 15, isso aí. Então, tem uns 10 anos isso aí. Foi uma época ali, né, que a China ainda era um mercado muito
gigantesco para a parte financeira para os Era. brasileiros, né? Hoje a Arábia Saudita está muito em alta, né? Sim, Mas, sim. assim, a China, há 10, 15 anos atrás, era esse objetivo em questão financeira, né? Pô, vou montar minha estrutura, se eu receber uma proposta da China, é ali que eu vou conseguir montar minha estrutura, talvez familiar, né? De carreira também. Então, qual foi a principal diferença que você viu do futebol chinês para o futebol, né, brasileiro? Como você falou, né, você teve um treinador que era italiano, mas o futebol da China era assim, porque a Itália é conhecida pela essa parte tática, Sim, pela né? parte tática. Mas a China, ela estava já nesse patamar tático? Não. Ou ainda estava se construindo isso? Não, tava se construindo, mas eu me surpreendi com o futebol chinês, principalmente no primeiro ano e no segundo eu me surpreendi. Muito do que o pessoal falava, a China tu vai tirar de letra. E não, muitos jogadores de Ou nome... até mesmo, às vezes, a gente fala, né? Tipo, vai ganhar dinheiro, mas vai ficar escondido, né? Não, mas é assim, o mercado nessa época foi muito jogador de nome que não conseguiam jogar na China. Porque tinha essa mentalidade, né? Pô, vou chegar lá, vai ser fácil, vai ser... Não tô falando que era igual o futebol daqui, lógico que o nosso futebol é 10, 20 vezes mais competitivo, né? E tudo mais. Só que, assim, tinha muitos bons estrangeiros e era um futebol que estava começando a se educar. Era um futebol que tava tendo uma mentalidade legal, não era igual a nossa, assim, né? Tanto que o nosso time prevalecia porque o nosso time tinha uma escola italiana, nosso time era mais arrumado. Os chineses do nosso time eram os melhores porque a base da seleção era do nosso time, sabe? E a gente saía na frente nisso. Mas então, assim, por mais que fosse era um na futebol China, mais aberto, no teu mais time contra-ataque. você tinha os melhores, No né? meu Vamos time colocar tinha os assim. melhores. Você tinha assim, e na época fazia muita diferença. Quando jogava Champions Asiática, essas coisas sempre faz muita diferença. Onde tem os melhores asiáticos no time e os times que tem sempre prevalece. Geralmente são 3 ou 4 times que tem. E aí o campeonato fica bem nivelado. Mas eu me surpreendi muito com a China em nível de futebol. Achei que seria bem mais fácil, mas ser convivendo. E eu tive a mentalidade também que eu tava lá, era a minha oportunidade, sabe? E tanto que eu fui lá na China, na época funcionava, eram 4 estrangeiros. Eu fui como quarto, né? De menor orçamento, de menor nome. Mas desses 4, eu virei o número 2. Era o Elks e depois eu, que o Muriqui foi embora. E aí depois eles contrataram 2 argentinos. E mesmo assim o Lipe também era muito correto e meu estilo de jogo agradava muito ele, que eu era muito brigador e com a bola eu jogava. E aí chegou também, na minha época, chegou o Gilardino, que... Inclusive, hoje é treinador, né? Um tempo atrás eu até falei com ele no Instagram. Se eu não me engano, ele tava no Genoa. Gigante, né? Sim, jogou no Milan. Acho que eu não me engano, ele tava no Genoa um tempo atrás. E o Diamante, o Diamante tinha saído recém-Copa, alguma coisa assim. Mas ele era a seleção da Itália na época. E eu, dos 4 que tava, eu jogava. Era eu e Elks. E aí dividia a vaga entre os outros 2, sabe? Pra tu ver a proporção que eu consegui. Mesmo que chegasse um homem de peso, né? Mesmo Pra que chegasse chegar, um homem tinha de peso, que fazer o melhor dele ali, senão não ia ganhar vaga fácil, não, né? Fácil. E aí, assim, vamos lá. China, está falando questão financeira. Pô, como é que eram os caras? Os caras, tipo assim, pô, descia a lenha mesmo no malote, pô, aí, ó, se ganhar, vai ganhar um dinheiro maneiro, vai ganhar uma premiação maneira. Como é que os caras eram com isso? Tipo assim, ou eles, não, o foco aqui é futebol e a gente vai pagar o salário e acabou. Tu fala do clube ou do do clube, assim, clube? presidência, os caras, tipo assim, os caras... Porque hoje, né, na Arábia é assim, né? Ganhou, toma um carrão, toma um não sei o quê e tal. E na minha época ainda não foi a época daquela revolução toda, que o Hulk, o Oscar foi do pessoal, que foi 2 anos depois. Mas assim, já se pagava muito bem. Já bem melhor que os outros mercados, já se pagava muito bem. Eu mesmo fui ganhando bem, mas não como o pessoal, mas assim, pô, fui ganhando muito bem. Deu pra ter uma estrutura, deu pra ter uma estrutura, deu pra... Você foi campeão, sim. Teve sequência, né, e tal. E o que o pessoal falou, já muita da gente que jogou na China falou uma vez, é verdade, você não mexe no salário, irmão. Porque você sobrevive de bicho. Quando eu cheguei lá, foi uma parada engraçada, eu falava pro Muriqui assim, mano, as paradas, eu tipo, já todo escaldado, né? Sistemático, eu falava pro Muriqui... Língua diferente, nação, tudo diferente, né? Tudo longe diferente. de tudo, tava sozinho, na época eu tinha uma filha só. Eu falava pro Muriqui assim, mano, não tá adiantando. Porque o primeiro mês, quando tu chega lá, tu tem que botar do teu dinheiro, porque até liberar o bicho, sabe? Porque tu tem que ir jogando pra ganhar, pra liberar o bicho. Ou seja, e tu tem um limite de valor que tu pode usar no mês, dentro do teu dinheiro.
E aí eu falava pro Muriqui assim, tipo, fala, mano, não tá adiantando, tu vir pra cá pra ficar gastando do meu dinheiro. Aí o Muriqui, mano, calma, um mês tu vai ver, tu não vai mexer no teu dinheiro nunca mais. E era verdade. E bom, a gente tinha jogos que a gente jogava, geralmente ela acumulava de 5 jogos. Tinha jogos que a gente jogava que era, sei lá, 60 mil RMB, 100 mil RMB dava 20 mil reais. Tipo, isso naquela época. Mas quando era jogos decisivos era 100 mil, tipo, sabe? Isso, então assim, E tudo tu na joga- moeda de lá. E você jogando, tendo continuidade, tendo jogo todo mês. Aí o salário entrava e o bicho ia Não, entrando ali, junto. ali e aí- esquece. Ali, tipo, na China eu me senti, tipo... Ali se sentia... Aí tu era shake lá, né? Ali se sentia jogador de verdade. Tipo, fazia comercial, fazia tudo. Tinha patrocínio de E os carro, caras tinha focam muito tudo. no estrangeiro, né? Foca quando muito chega. no estrangeiro, irmão. Fazia comercial pra Nike, tinha patrocínio de carro da Nissan, tinha várias coisas. Ali. Aí virou garoto propaganda. Irmão, tu não mexia no dinheiro. Reservado, você O esquece, René né? reservado, esquece. Fazia lá, tirava minha foto, pegava meu produto e vazava. Velho. Mas foi maneiro, irmão. Assim, a cultura, eu esperava ter mais dificuldade. No começo eu tive um pouco de dificuldade. E aí depois eu vim embora da China mesmo porque na época eu me lesionei muito no segundo ano, sabe? E aí eu não tava conseguindo recuperar, o pessoal não tava acelerando e aí eu pedi pra vir embora. Mas eu ainda tinha contrato ainda. E aí Mas da é um China país que eu você sou muito veio- grato. Aí da China você veio e já foi depois da China que você fechou com o Corinthians ou Não, voltei pra Ponte. Pra Ponte. Aí como é que foi essa sequência aí? Ponte, aí teve Bahia, teve Isso. Coxa, Corinthians. Aí voltei pra Ponte, fiz o Brasileiro e machuquei de novo. Aí voltei de lesão, perdi um pouco Joelho, de... foi o quê? Foi Essa joelho, foi daí, minha primeira essa- de joelho na Aham. Ponte. Na China eu operei a primeira, foi o pubis. Uhum. No total eu tenho 7 cirurgias, 7. Aí eu voltei, recuperei. E inclusive em 2015, quando eu vim para fazer a cirurgia, eu fiz no Corinthians. Quando eu vim da China, eu fiz no Corinthians, que era o Grava. Inclusive na época saiu, tipo, lá em São Paulo, aqui também, né? Saiu algumas matérias e tal, que foi aquele time que foi campeão brasileiro. Que foi onde que eu fiquei chateado com o pessoal da China, porque o Tite, na época, o Edu Gaspar, foram lá eu tava lá já, né? Eles já me conheciam. Pediram, entraram em contato com o meu time chinês para eu ficar. Como eu não podia ser usado lá na China, porque eu voltei, né, para operar e eu ia ficar aqui 6 meses. E aí eles pediram para se eu podia ser emprestado para cá para ficar o segundo semestre, porque na Já época... tratava e depois Já tratava e jogava, porque na época acho que os 2 volantes deles estavam machucados também, alguma coisa assim, e eu tava voltando já da lesão do pubis. E eu recuperava lá no Corinthians. E aí o clube não liberou. E aí foi o ano que foi campeão brasileiro. Aí poderia ter pegado Pô, poderia ter pego esse título. Ali foi Aí voltei pra China, voltei pra Ponte. Aí na Ponte, quando eu voltei da primeira cirurgia do joelho, foi menisco. Eu não tava sem espaço com o Eduardo Batista. Aí apareceu o Guto Ferreira no penúltimo dia da janela. Faltando acho que 14 jogos pra série. O Bahia tava na Série B. Faltando 14 jogos. Eu precisava jogar, né, irmão? Tipo, tinha contrato com a Ponte, mas precisava jogar. E aí quando mas veio... esse contato, o Bahia tava precisando de um volante ou foi tipo assim, pô, vem pra cá, vamos ver qual é, como é que foi essa... Não, essa ideia? o Bahia tava precisando de um volante, só que os 2 volantes deles estavam muito bem. Os moleques estavam bem. Tipo, o time do Bahia tava bem, só que precisava de jogador, tipo, ali, com experiência, com rodagem e meu nome era um bom nome na época e era o Guto Ferreira, o Guto que fez o pedido direto, né? E aí o Guto quando a gente conversou, o Guto falou, não, se vem, você vai jogar e tudo mais. E aí foi quando eu não pensei 2 vezes também, Bahia é time de camisa. Eu já sempre tinha escutado alguns amigos falarem do Bahia, super bem. E, inclusive, o Lucas Fonseca tava lá, que era meu amigão do Mogi. E aí, não pensei 2 vezes, fui pro Bahia. Fez uma boa participação no Bahia, cara. Tu tem inclusive um gol. Então, mas que eu você passei postou no vídeo. mas eu passei por um momentinho também no Bahia. A torcida me detestava, irmão. É mesmo? Pô, Mas porque tem primeiro um golaço que tu fez, é. eu vi um golaço que tu faz uma tabelinha com o cara, depois de De cabeça você contra o Avaí. Golaço. Mas aí como é que foi essa passagem no Bahia? Então, no Bahia foi o melhor lugar que eu costumo falar, foi o melhor lugar que eu passei, foi onde eu mais me identifiquei. Mas no meu primeiro ano eu cheguei pro final da Série B, né, igual eu falei. Só que os 2 meninos estavam muito bem, que era o Luiz Antônio e o Juninho, querendo ou não, eles eram o xodó da torcida, né?
Aí tu já tinha que pegar contra isso daí. Eu já jogava. A torcida do Bahia é firme, né? enjoada. Qualquer um que entrasse era ruim, mano. Era desse jeito. Pegava na bola, vaiava. E eu tava voltando de lesão ainda, sem ritmo. E eu falava, tipo, irmão, não tô no meu melhor, preciso de uns jogos. E aí os moleques que estavam jogando estavam bem. E eu ainda esperei a oportunidade ali, uns 6, 7 jogos ali. Eu fui jogar acho que os 8 últimos jogos da Série B. E aí eu entrei mais à vontade do que técnica. Eu sou sincero em falar, tenho humildade de falar, porque naquele ano ali eu entrei em mais vontade do que técnica, porque eu ainda tava voltando de lesão, não tava conseguindo ser, eu sabia que precisava, tava devendo, mas vontade não faltou, ajudei pra caramba, tanto que o passe do gol do acesso foi meu, que foi o gol do Hernani de cavada, o passe foi meu. Eu dou o passe, o Thiago faz o corta-luz e o Hernani cava. Um golaço. E aí, no outro ano, eu renovei com o Bahia, com rejeição da torcida. Tipo... Porque a galera, tipo assim, tava vendo o René sem ritmo René ainda, sem né? ritmo e, querendo ou não, tinha os dois moleques que estavam bem na época e... Que já tinha aquela moral com de identificação com a torcida, ali, né? A torcida gostava muito. E aí era de eu pegar a bola, o estádio vaiar. Mas é interessante isso, né? Porque, como você tá falando aí, a torcida vaiava, mas você tava se sentindo bem no Bahia, assim, no todo, vamos No colocar todo assim. sim, não, no todo sim. Como clube, No começo eu local, fiquei naquele cultura, ali, igual todo jogador fica, né? Que tu chega, tu quer jogar, tu quer mostrar, tipo, no começo o pessoal tava bem, eu tava respeitando. Mas continuei trabalhando, mas assim, o entorno, se eu saí, tipo, na Ponte eu tava num clima, no Bahia eu fui pra outro totalmente diferente, sabe? Tipo, cidade diferente, tipo, o pessoal baiano super receptivo. Tipo, tava bem, só que eu não tava jogando, e quando joguei teve a questão no começo da torcida. E realmente, quem conviveu lá na Bahia sabe que no começo a torcida pegava muito no meu pé. Só que quando acabou a temporada, eu renovei com rejeição, e aí eu voltei pra casa, eu falei com Deus, eu conversei com o pessoal que trabalha comigo, falei assim, ano que vem eu vou regaçar. Aí vim, não tive férias, fiquei, treinei, me cuidei, me preparei. E aí, em janeiro, quando foi, já começou tudo. Aí já ganhei, tipo, um dos melhores volantes do estadual. Aí já... Aí a torcida começou a falar, opa, aí a agora torcida tamo já com o René. começou a falar, tipo assim, aí já viu com os olhos diferentes, aí já não vaiava mais, aí já tava naqueles aplausos ali meio tímido, tá ligado? Aí meio tímido. E aí veio a Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste eu arregacei. Fiquei entre os melhores, fomos campeões depois de não sei quantos anos. E ali eu caí nas graças de vez. E ali no Bahia eu vivi um momento surreal da minha carreira, assim, eu costumo falar que foi o meu melhor momento. Como jogador, como pessoa, como vida, como público baiano, como pessoal baiano assim me recebeu. Pô, no Bahia, torcedor era sacanagem, mano. É uma torcida muito forte. Não, era mesmo, apaixonado, coisa de louco, de chegar pessoal de iFood na porta da casa e chorar pra tirar foto. Tipo assim, de estar no restaurante comendo, tu vai pagar, que o pessoal já pagou a conta pra tu tirar uma foto. Tipo, surreal. Baiana é um time que eu guardo no meu coração, a torcida que eu guardo no meu coração, pra mim foi um dos melhores momentos, assim. E aí, vamos lá, chegou no... A gente até agora não falou porque, pô, história é longa, rapaziada. E outra coisa, se você chegou até aqui, deixa o seu like, pô. Pelo menos história tem, pô. Pelo menos 1000 likezinhos que tu tem que deixar aqui, não tem como, pô. O que tem aqui é história, pô. Você nem se vai dar pra gente contar tudo aqui hoje, né? Mas vamos continuar. Rapaziada, você que chegou até aqui, não se esquece de seguir os nossos patrocinadores, está aqui na descrição, beleza? E também de acompanhar o nosso convidado, o René, lá nas redes sociais dele também, fechou? Então aqui na descrição você abre aí, tem todas as redes sociais da gente, tanto do Pai da Batida, da Resenha do Pai, dos nossos patrocinadores e do René também, fechou? René, Corinthians, um dos maiores times aí do Brasil, você chegou lá com um contrato, se eu não me engano, na época de 3 anos, não foi 3 isso? anos. 3 anos. Mas não teve a continuidade que você desejava, né? Chegou ali com moral, como é que foi essa chegada, né? Tipo, cheguei como René Júnior, já tipo jogador excelente, que veio para ficar, veio para disputar a vaga e para ser um dos concorrentes aqui do time titular. Como é que foi isso? Não, o Corinthians, assim, eu fui pro Corinthians por vontade, assim, de vestir a camisa mesmo, porque eu vivi aquilo ali em 2015 e o interno eu via que era muito bom, a estrutura, a camisa,
mesmo sem ser do Corinthians, mas eu vivi aquilo ali. E foi um clube que eu sempre tive vontade de jogar depois daquilo ali, então, principalmente, que minha carreira foi em alguns times em São Paulo, eu vi ali de perto. Ali, quando você chegou, tinha muita gente da época que você estava tratando? Tinha bastante gente ainda. Na verdade, estava fazendo já a migração, mas tinha bastante jogador. Tinha o Cássio, tinha o Fagner, tinha o Ralf, tinha bastante gente. E quando eu fui pro Corinthians, foi o meu melhor ano, fui um dos destaques do Brasil, junto com o Zé Rafael na época, né, do nosso time, né. Edgar Júnior, mas assim, o que o pessoal tava mais em cima era eu e o Zé Rafael. E aí eu já tinha dado a palavra do Corinthians, porque eu tinha muita vontade de jogar lá. E nesse meio tempo do Corinthians, eu tive muita proposta, muito. Tipo, de todos os times. Nacional e internacional? Nacional, mais nacional. Internacional alguma, mas mais nacional. Tive muita proposta. Qual a proposta assim, que te balançou na época para talvez tipo, você mudar? Então, eu tive uma proposta do rival, do Corinthians. Tipo, meu contrato com o Corinthians já era muito bom. E eles ofereceram para mim, sei lá, 70% a mais do que eu ia ganhar no Corinthians. E a mais de luva. Só que eu já tinha dado minha palavra no Corinthians, né? E palavra não se volta atrás, né? E aí já tinha dado a palavra, nem tinha assinado, né? Só tinha dado a palavra e meio que os termos do contrato já estavam batidos. E aí nós conversamos, eu decidi que queria o Corinthians, porque eu tinha muita vontade de vestir a camisa do Corinthians, que eu sempre me identifiquei muito pela torcida, pela história do Corinthians, né? Já tinha vivenciado Já tinha vivenciado ali aquilo ali também. Mas aí você fez um ano bom e depois teve uma lesão muito séria. Sim. Que não conseguiu, talvez, dar, né? O que aconteceu realmente na questão da lesão, né? Foi o teu corpo não conseguiu se recuperar da melhor forma? O que você acha que faltou? O que você acha que aconteceu realmente que não dava para voltar atrás? Cara, isso aqui realmente aconteceu e não tinha o que fazer. Como é que foi essa questão da lesão? Então, na verdade... como que estava o seu psicológico também, né? Na verdade, no Corinthians eu tive 3 lesões. Eu fiz 3 cirurgias. A primeira foi um pouco mais simples. Consegui voltar num período rápido, né? Que foi um pouco antes da Copa. E consegui voltar bem. E nisso tava tendo a sequência boa, né? Fui campeão paulista no primeiro ano. Jogando ali, estadual e tudo mais. Alguns jogos. E aí machuquei. Aí quando eu voltei pós a Copa. Se eu não me lembro, aí voltei como titular também. Fiz 6 ou 7 jogos. Bem. Tava pegando o ritmo já. E foi quando eu operei a primeira do cruzado. E no cruzado, assim... o meu teve um pouco de... No retorno, né? Acho que teve um pouco de... Teve algumas falhas internas, assim, né? Mas, assim, não falo dos fisioterapeutas, do pessoal que me tratou, o pessoal dos fisios, para mim, foram perfeitos, que ainda conseguiram prolongar bastante. Mas na parte médica teve erro na época. E creio que isso que deu uma... Sim, que deu uma brecada na minha carreira, né, cara? É propício de acontecer, né? Mas, assim, para uma carreira promissora, pode acabar atrapalhando Pode tudo, acabar né? atrapalhando, porque era coisa de eu voltar na época era 6 a 8 meses, eu voltei em 1 ano e 6 meses, tá? E aí quando você volta... teve que fazer cirurgias para refazer Tive o que fazer erro. cirurgia para refazer um erro, e aí quando você volta, você já pega o clube já, tipo... Querendo ou não, o tempo já passou. Depois que eu voltei, entraram mais 2, 3 treinadores. E na época o Corinthians deu uma bagunçada também nessa época. E aí, com poucas oportunidades, né, de jogar, de mostrar. E aquele receio, igual foi onde eu falo com o Neymar, né? Se o Neymar tem receio jogando, treinando diariamente, imagina você sem jogar, só treinando. Tua cabeça ali já, tipo, caraca, será que eu vou conseguir voltar a jogar em alto nível? Será que eu vou conseguir voltar a jogar? E são assim, coisas que tu não tem explicação. Depois da lesão, a lesão com essa questão difícil, como é que tava a tua cabeça ali? Tipo, pô, o contrato também vai andando, o contrato vai andando, de um cara que teve muitas propostas e decidiu ir pro Corinthians, as propostas começaram a acabar, começaram a vir, o que aconteceu nesse processo ali de transição, vamos colocar assim, para chegar no final do contrato e falar, cara, o que eu vou fazer na minha carreira daqui para frente? Então, no processo de transição, eu ainda voltei a jogar no Corinthians, acho que mais
poucos jogos, tive poucas oportunidades. O que mais me deixou triste na época com o Corinthians foi a falta de oportunidade pós-lesão, sabe? Eu não tive sequência pós-lesão. O que me deixou triste na época com o Corinthians foi isso, e é igual você falou. Tipo, se antes eu tinha a proposta dos times maiores, quando você tá sem jogar é difícil. Mas mesmo assim ainda apareceram bons times, eu pude fazer, foi aonde que eu fui pro Coxa, né? Aí no Coxa tu foi contrato, foi Fui empréstimo? Fui empréstimo. E aí onde eu ainda fui pro Coxa, consegui jogar, só que também nosso time também não tava meio que... Num bom momento? Não tava no bom momento, fizemos um bom estadual até, mas não tava no bom momento. E querendo ou não, vai cair pra alguém, né? Querendo ou não, na época eu cheguei como sendo um dos caras, assim, um dos líderes do grupo. Mas também foi um clube que eu sou grato de ter jogado também. Todos os times que eu passei também, nenhum eu saí... O Coxa ainda saiu um pouco obrigado, mas de resto, assim... Mas o Corinthians mesmo foi a falta de oportunidade. E ali do Coxa, né? Você já tava com quantos anos no Coxa? No Coxa já tava com 30. Coxa foi 2020. 30. Já estava com uma idade já, né, relativamente falando, já mais avançada, iniciando já para o processo de, tipo assim, cara, agora eu tenho que começar a ver os times que eu vou, né, dar seguimento para a carreira, porque a gente, né, vê os jogadores, às vezes, até jogadores mais velhos, né, 38, 40, um Hulk, um Cristiano Ronaldo da vida e tal, mas a carreira do jogador, ela não necessariamente dura 20 anos, né? Ela muitas vezes encerra um pouquinho antes, né? Com 34, 35, 36. A gente vê muitos jogadores, né, que param com essa idade e tal. Então, assim, ali depois do Coxa, ali, como é que estava a tua cabeça para isso? Tipo assim, você já estava imaginando que, cara, poxa, talvez não estejam aparecendo as oportunidades que eu gostaria, ou eu vou continuar tentando até... Como é que estava o teu mental para aquilo? E ali também tu entra numa fase também, né? Quando tu sai, querendo ou não, tu fica meio que preso com a cabeça ali em time grande, que tu quer jogar, tu quer mostrar, tu quer aparecer de novo. E para muitas das coisas tu meio que tu silenciava, né? Algumas coisas, tipo, menores que chegavam. Você tinha pessoas que te auxiliavam nisso? Tipo assim, porque o empresário... Tem empresários e empresários, né? A gente sabe muito bem disso, claro. né? Tem empresários que são meio que paizão, que ajuda, que dá um direcionamento. E tem empresários que o objetivo é mais, né? Tipo, chegou uma proposta, a gente vai lá e fecha, ou não. Como é que era isso? Você tinha alguém que te auxiliava naquilo, nessas ideias? Tipo assim, cara, vamos manter, vamos tentar... Ou era mais tipo, eu, René mesmo, e eu tenho que escolher aquilo que é melhor? Não, tinha alguém, tinha a empresa que eu trabalhei, né? Muito tempo, Elenco Esporte, que eu trabalho com eles, né? Empresariando, mas eles me davam direcionamento, só que foi igual eu falei, né? Naquela época, querendo não estar com a cabeça ali, algumas decisões quem tomou foi eu, né? De não aceitar certas coisas, de aceitar outras, e nisso o tempo vai passando, né? E aí eu voltei pro Corinthians, depois que eu saí do Coxa, eu voltei pro Corinthians, que eu tinha contrato ainda, tive propostas ainda, só que eu imaginei de ainda tentar jogar no Corinthians, fiquei ali aqueles últimos 6 meses ali, só treinando, ia para jogos esporadicamente, mas bem, me sentindo bem, sabe? Tipo, dia a dia bem, só que aí já foi coisa interna para não jogar e renovar, sabe? Meio que o que aconteceu foi isso, mas assim, não tenho mágoa, foi um clube que foi um dos meus maiores aprendizados. Eu costumo falar que se aconteceu foi porque Deus permitiu, não costumo me arrepender de nada. Foram decisões, foi o que Deus plantou ali na hora, sabe? E hoje eu pude entender, lá atrás também eu já entendi e qual seria meu caminho, certas coisas para amadurecer. E aí, como é que foi essa fase de finalização de carreira, né? Tipo, hoje se o René recebe uma propostazinha boa e tá treinando, volta a jogar ou a ideia é, tipo, ficar focado aí nesse trabalho com futebol e tal? Não, a ideia hoje é ficar focado no futebol. Até vira e mexe, pessoal, sempre, porque eu sempre me cuidei muito, né? Até ultimamente eu me cuido muito, treino, assim, continuo treinando normal, fazendo minhas atividades, jogo em futebol, faço meus treinos funcionar, minhas paradas. E aí o pessoal sempre pergunta, vira e mexe, o pessoal fala, posso te indicar em tal time? Não sei o que, na Tailândia eu vou te levar, não sei o que, posso te indicar, vamos, não sei o que. Eu falei, não, tô de boa. E se chegar um timezinho de futebol 7... Pô, se chegar um time da King League aí... verdade, o pessoal já comenta, o pessoal comentou se tivesse Kings League das paradas, mas eu
Não é o pensamento, não. Não, não é o né? pensamento. O pensamento, então, agora é ficar amassando os outros nas peladas da vida. O negócio é amassar os outros na pelada e caçando os talentos. Chegar aí, Ítalo, ó, o homem quer jogar contra você lá pra se garantir, entendeu? Não tem como, né? Experiência o homem tem. Então, assim, cara, mas muito legal, entendeu? Saber um pouquinho mais da tua carreira, né? A gente estuda um pouquinho, mas saber, né? Intimamente, assim, é muito bacana. E agora vamos falar um pouquinho sobre coisas gerais. A gente falou um pouquinho lá no início, né? Você citou a questão do Neymar. Cara, o que tu acha com relação à seleção brasileira? O que você tá achando desse momento hoje com o Ancelotti, né? E se você acha que o Ancelotti tem que dar o jeito dele levar o Neymar, ou você acha que não é necessariamente ideal nesse momento? Como é que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que o Ancelotti é o cara certo, né? Pra seleção, eu acho, dos últimos. Eu acho que é ele que é o único que tem ainda a chance de fazer essa remontada, de fazer funcionar essa engrenagem. E o Neymar é indiscutível, né? Não tem, pela qualidade, se o Neymar jogar 10 minutos, o Neymar é diferente. Você vê nos jogos do Santos, mesmo com um time bem abaixo do nível dele, né? A gente falando assim, para nível de brasileiro. Ele é muito diferente. Se tu fizer um comparativo, igual o pessoal fala, mas o Neymar é isso, o Neymar é aquilo. Se o Neymar faz 10% do que ele faz no Santos, no Flamengo, o Neymar é craque. O pessoal, né, de fora. Tipo, você jogar também com um time que ajuda é diferente. Que ajuda, né? É diferente, e é isso que eu falo. Jogar num time encaixado é diferente, jogar num time que tudo conspira a favor é diferente. E o Casemiro deu uma entrevista esses dias aí, muito coerente, e é verdade. A Argentina joga pro Messi, o Portugal joga para Cristiano, e foi o que ele falou, Neymar da minha geração melhor, não tem como o Neymar, nós queremos descartar o Neymar, independente do que aconteceu nesses últimos tempos e tudo mais. Tem que preparar o Neymar, nem que seja para jogar 40, o Neymar vai jogar 45, mas vai ser os melhores 45 minutos que o Brasil vai fazer. Porque com o Neymar em campo é diferente. Eu acho que as outras seleções, eles respeitam mais também, né? Respeitam diferente. mais. E eu acho que, assim, não só o Neymar, eu acho que tem outros caras também que têm muita experiência. Eu vou citar aqui, mas não necessariamente sendo tendencioso, mas, por exemplo, você levar caras que têm o nível de Neymar, de Felipe Coutinho, de Casemiro, inclusive, né? Que tava nessa fase aí também de não Exatamente, ir. Casemiro é um exemplo claro. São caras que, mano, se tiver no campo, o outro time vai respeitar. Parte tática, então, os caras entendem muito. Que, querendo então, assim, ou não, irmão, se tu for colocar nas histórias da Copa, ou de qualquer seleções, irmão, tipo, o que seria 3 vagas, 4 vagas pra colocar caras como esse no elenco? E às vezes insiste em caras que a gente não vê sentido, insiste em caras que não vê sentido, que, beleza, estão bem nos seus clubes, mas se tu for colocar na ponta do lápis, hoje em dia não tem ninguém que seja, tipo, um destaque, que seja uma referência nos seus clubes, a não ser o Vinícius Júnior, a não ser tipo, esse pessoal aí. Mas assim, o que seriam 3, 4 vagas para esses caras que já tem um nome, que sabe, que impõe respeito? Os famosos cobra da bola. Os famosos cobra da bola. O que seriam? Que vai muito cara que vai ali, que vão pra Copa, os caras não jogam, não entram. Entendeu? Tipo, é uma matemática que eu acho que hoje a gente precisaria disso, de um elenco na seleção de pessoas que tenha muita probabilidade de entrar. Que tenham vivido o Thiago Silva da vida, que tenham vivido aquilo ali. Irmão, eu falo do Thiago Silva direto. Irmão, irmão, se a gente olha a zaga que a gente tem hoje, se a gente leva 3 zagueiros, eu, Thiago Silva, tá tudo bem, irmão, cara. Tá tudo bem, certo, irmão. Vão jogar ligado? no máximo 3 zagueiros. São 3 zagueiros que vão jogar no máximo, é a mesma coisa. E ele ainda ajuda no grupo, né? Tipo exatamente, assim, a liderança, interna, é que a gente tá falando, né? são os cobras da bola, tem que ter no elenco. Mas tem isso de idade, mas, irmão, cara, a Copa do Mundo não é igual ao brasileiro, não são 38 jogos. Não é jogo segunda, não é jogo sábado, domingo, que quarta, testando, quinta, né? não é jogo. Testa. É tiro curto, joga um jogo na semana, é tiro curto. Tipo, tem tempo dos caras se prepararem, tem tempo de... E os caras já sabem os atalhos do futebol, sabe? Eu acho que isso faz realmente diferença. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá. Eu não preparei aquele quadro do Quem é Mais Bravo, porque a gente nos bastidores aqui entre nós, né? Eu falei assim, acho que o René vai ficar um pouquinho acanhado, tá um pouco de vergonha de vir. Mas vamos lá, me deu uma ideia aqui agora. No seu auge, o René teria vaga no Corinthians de hoje? Teria. No seu auge, o René teria vaga no Santos de hoje? Teria. Teria vaga no Coxa? Teria. No Bahia? Teria. Perfeito. Seria titular ou reserva? No Bahia.
fazendo comparativo. No Bahia Bahia tá quem bem, né, joga é time, o... né? Não, no Bahia joga o Caio, joga o Jean. No Bahia seria briga boa, porque o pessoal também tá muito bem. Mas minha história no Bahia foi muito boa, sabe? Mas hoje não tem como comparar Jean, seleção, hoje muito acima, assim, sendo bem coerente. Acho que eu brigaria ali com o Caio Alexandre, mas o Caio Alexandre também muito bem. Mas são épocas diferentes, mas eu acho que eu brigaria pela vaga. Show Eu de brigaria bola. pela vaga, não que eu jogaria, mas eu brigaria pela vaga. E aí, vamos lá, René no auge. Teria tido uma vaguinha na seleção brasileira aí? Tu acha que poderia ter tido uma... Teve alguma sondagem disso na época, da mídia e tal? Nos seus momentos bons ali, Bahia, Corinthians, o que você acha? Cara, não que eu não tenha futebol pra estar na seleção na época, até pelo ano que eu fiz, mas eu acho que foi muito pouco, sabe? Tipo, foram 2, 3 anos ali, e eu acho na minha cabeça, né, que pra ser seleção tu tem que ter uma sequência muito boa, a equipe tem que ajudar bem, assim, sabe, pra ter um destaque. Dei o exemplo do Jean, que foi do Nordeste agora, foi o primeiro a sair para a seleção, e ali eu fiz 1 ano e meio no Bahia, não tive aquela sequência no Corinthians. Talvez se eu tivesse no Corinthians eu teria oportunidade, até pelo que o Corinthians representa, né? Mas eu não teria, né? Tipo, pelo momento, assim, pelo pouco tempo, né? Se tivesse do tido momento. uma sequência Se tivesse maior, a sequência né, maior, talvez não sim. tivesse a lesão que Se tivesse a sequência maior, com certeza eu poderia te falar aqui. Estaria brigando por uma Estaria vaga aí. brigando por uma vaga, mas eu não tive essa sequência, então eu posso falar aqui. Perfeito. E assim, quais os caras aí que continuaram, que foram da tua geração? Como você falou, pô, Firmino. O Firmino foi o cara da tua geração assim, que jogou contigo, que tu acha que deu uma continuidade mais fera? Ou teve outros caras também, assim, maneiros? Da minha geração foi o Firmino disparado, depois do Neymar, assim, que eu peguei já. Mas Neymar já peguei já. Na base ele também já era diferenciado? Firmino já era muito diferente. Firmino na base era o 10, né? Firmino na base era aquele meia finalizador. Tipo... E era outro cara também que era aquele cara que era frio, de falar pouco. Até hoje, se tu vê as entrevistas dele, as coisas dele, ele tipo, sempre fala pouco. Né? E na nossa época era mais ainda. Só que futebol fora do comum, força, finalização. E ele é um jogador muito versátil, né? Muito versátil. Na época, tanto que quando ele subiu pro profissional, ele teve um destaque muito rápido de atacante. Ele era 10, mas jogava ali como segundo atacante, que era aquele time lá, era Maico, William, Bigode. O time dos caras era muito bom também. Só fera. Irmão, agora um assunto muito interessante, que a gente também, né, aqui na Resenha do Pai, a gente fala bastante, né, sobre o futebol e tal, mas a gente também gosta de saber um pouquinho da vida particular dos jogadores, para saber como é que são os bastidores ali. E recentemente você postou sobre a sua conversão, sobre o seu batismo e tal. Cara, eu queria saber como é que você falou um pouquinho aí, né, de antes da sua carreira, né, e tal, que você conversou com Deus para ter um direcionamento, que é o que a gente, como cristão, a gente costuma fazer. E eu queria saber o que mudou na sua vida e qual foi a sua virada de chave, né, para ter essa mudança, para tomar essa decisão de seguir os passos assim de uma vida cristã. Cara, eu costumo falar que hoje eu vivo meu melhor momento, assim, da minha vida. Independente do futebol ou não, mas você é cristão, você sabe. Quando a gente caminha com Deus é tudo diferente, independente das pancadas que a gente toma na vida, no dia a dia. Mas a gente sabe que tem alguém ali para nos sustentar, sabe? Que a gente sabe que a gente vai olhar pro lado, a gente não tá falando sozinho. A gente não tá conversando sozinho. E, assim, eu tive algumas viradas de chave, sabe? Eu tive alguns momentos, depois que eu parei, a cabeça dá uma balançada e tudo mais, tu se perde, normal. Coisa que eu não fiz lá atrás, eu fiz depois de velho. Mas o que me recolocou no caminho foi Deus. E eu tive algumas pessoas importantes também no meu caminho, sabe? Tipo, para me ajudar a caminhar. Minha filha menor foi um combustível para mim, para minha conversão, sabe? Porque ela caminha na igreja com a mãe dela e ela sempre falava: pai, você não vai para a igreja? Pai, você não vai parar de beber? E aquilo ali foi me dando start. Um dia eu tava em casa e eu falei para Deus: nunca mais eu boto uma bebida na minha boca, nunca mais eu fumo, nunca mais eu bebo. É ali que foi começando o processo de transformação, né? Quero servir, quero entender esse Deus que você é para muitas pessoas. E ali Deus foi me renovando. Na outra semana já não mais bebia, já não mais saía.
E Deus foi conversando comigo no A particular. gente sai, né? Só que a gente faz outros A gente programas sai, mas só que a gente faz outros mundanos, né? programas. Entendeu? Vai E é o que eu costumo falar com meus amigos, irmão. O pessoal fala, irmão. Vai pra alguma O coisa pessoal assim, fala, né? caraca, mano, largou tudo. Eu falei, pô, larguei tudo. Hoje eu vivo o meu melhor momento, irmão. Faço tudo. Isso que eu ia falar. Irmão, Tu faz tudo. eu faço tudo, irmão. Só Só que que é diferente de vocês, irmão. Eu falo pro pessoal, mano, ser crente não é ser chato. Ah, não vou parar de me vestir do jeito que eu gosto, não vou... Só que assim, hoje eu sei que tem ambiente que eu não posso estar mais. Tem pessoas que eu não posso andar mais. Porque hoje eu tenho entendimento que eu tenho chamado. Eu sou escolhido. Escolhido, Amém. você é reservado. E é a forma que Deus fez comigo. Quando Deus começou a me tratar, Deus me escondeu. Sabe? E foi o entendimento que eu tive com Deus, as conversas que eu tive com Deus no secreto. E é o que Deus tem feito na minha vida hoje, né? Hoje em dia. Tipo assim, Deus tem restaurado certas coisas, mas Deus tem me mostrado a proporção das coisas que é de viver o extraordinário caminhando com Ele, sabe? Irmão, da minha escolha, eu não tenho dúvida que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu falo para todo mundo, falo aqui para os seguidores aqui, caminhar com Deus é a melhor escolha, porque a gente que viveu nesse mundo ilusório do futebol, assim, eu não tive nada, sabe? Eu vim de baixo, vim da favela, não tive nada. Do nada você tem tudo. Mas quando você tem entendimento, da mesma forma que Deus dá, Deus tira. Você tem tudo material, né? Tem tudo material, sabe? Mas te falta alguma coisa aqui dentro. Da mesma forma que Deus dá, Deus tira. É a forma que Deus te toca. Uma pessoa que acha que tem o poder é no dinheiro, é no teu poder. E é onde você recalcula a sua rota. E foi quando eu comecei a aprender, irmão. Quando eu comecei a aprender sobre amizade, sobre valores, sobre dinheiro, sobre voltar a ser quem eu era, sabe? Não que eu me perdi como pessoa, mas, assim, certos valores eu me perdi. Eu falo como noite, como bebida, em achar que aquilo ali ia me fortalecer. E, na verdade, me enfraquecia. Que a única pessoa que preenche o nosso vazio, a única coisa que preenche o nosso vazio é Deus, sabe? Legal. Eu vou te falar um testemunho sobre você vir aqui hoje. A gente tentou algumas vezes, né? E acabou não batendo as datas. E quando eu tava com os meninos lá, eu falei, né? A gente tem o hábito de orar, né? A gente tenta orar todos os dias, né? Nós somos falhos também, pecadores, mas a gente tenta orar todos os dias. E numa das minhas orações eu falei, Deus, começa a colocar pessoas no meu programa que façam sentido para estar aqui, né? E eu falei, cara, Senhor, faz o seguinte para mim, eu não gosto de ser chato. Então, se for pro René vir, que seja o último pedido. E qual foi a mensagem que eu te mandei? Irmão, vamos tentar a última vez? Irmão, e vamos conseguir. Irmão, pra tu ver como é que é muito Deus. Não que, é lógico que tem um peso maior, ser cristão e tudo mais. Não é questão de... Eu falo abertamente, porque meus amigos me conhecem, eles sabem como é que eu sou. Não é questão de vaidade, nada. Vou te dar um exemplo, o Leonardo da Pelada, ele tem um podcast da Colina. Pô, irmão, ele me chama já, tipo, há anos. Não é questão de vaidade, sabe? Tipo, é meu mesmo. E aí eu tava incomodado, tanto que quando você me mandou mensagem, eu te respondi já falando, irmão, vamos ver a data, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Porque, tipo assim, Deus tava me incomodando. Tipo assim, vai lá, vai. Sabe? Tipo, dessa forma. Tanto que eu te respondi, eu falei, caraca, irmão, me perdoa. Não é questão de que eu não tô te respondendo e tudo mais e tal, é por causa da correria. Mas vamos marcar a data essa semana, porque, tipo, foi igual você falou, né? Se a gente fica botando pra frente, aí vai botando, aí vai na segunda, aí vai na quinta. Aí acontece, a correria do dia a dia, Verdade, né? Às vezes irmão. rola, às vezes não flui e tal. Mas, cara, eu fico muito feliz que você veio aqui. E agora, a gente tá chegando na reta final, então se você chegou até aqui, não se esquece, dá aquela moral, deixa seu like, se inscreve aí, ativa o sininho para você estar recebendo as nossas notificações e os novos vídeos. Que além do episódio completo do René, também tem os cortes, os momentos que ele tá contando aqui, que você pode estar acompanhando com a gente também, fechou? Irmão, quero saber o seguinte, como é que é o René no dia a dia, esse cara reservado? Tem algum talento escondido do René, além de jogar um futebol? Sei lá, o René é músico, o cara canta bem, o cara toca um violão, o cara, sei lá, faz alguma coisa diferente, joga um ping-pong bem pra caraca, sei lá. Nada, eu sou fechado, mas, tipo assim, quando meus amigos falam, eu sou resenha, eu gosto de brincar, eu gosto de estar sempre com meus amigos, assim, né? Com a minha família, meus pais, minhas filhas. E eu gosto de fazer, meus amigos falam que eu não paro, que eu sou imperativo com esporte, tá ligado? Eu gosto muito de fazer esporte. Vários tipos de esporte? Não, vários tipos de esporte. Faço futebol hoje em dia, que é uma parada que eu tô me amarrando em fazer. Faço luta, corro, treino,
faço Qual academia. o tipo de luta? Né, Faço qual boxe. modalidade? Aí, rapaziada. Pô, está aqui agora. René Júnior, desafio, pô, esse vai ser o tema. Davi, já bota aí, já anota aí, ó. Próximo corte aí, ó. René Júnior, desafio, pô. Não, mentira, rapaziada. Esquece, entrar no couro depois de velho. Mas irmão, você joga quer, um game, você joga um investe game. legal Joga um game. no boxe, assim? Tipo... Não, só treino mesmo. Só pra fazer o cardio. Só pra fazer o cardio. Joga um game, gosto de jogar um FIFA. No FIFA aí tu já desafia a rapaziada. No FIFA já dá pra dar uma brincada. Show de Mas bola. sou uma pessoa bem tranquila, irmão. E assim, e de comida, o que você gosta de comer? Assim, qual é a preferência do René? Um churrasquinho, um japonês, um arroz com feijão? Não, churrasco eu gosto do básico. Gosto do básico. Churrasco, feijoada. Gosto de comida pesada. Ele tem que treinar bem, né? Irmão, meus pais quando vai em casa já sabem, só comida pesada. Dobradinha, feijoada. Só fera assim, né? E aí, irmão, é o seguinte, você falou, né, que tá trabalhando com futebol. Quais são os planejamentos do René, né, daqui para frente? É continuar trabalhando com futebol? Tem alguma outra ideia? Pô, cara, eu tenho o sonho de investir num projeto X, num restaurante. Quais são os projetos do René daqui para frente pro futuro? Cara, por muito tempo eu relutei a entrar no futebol assim, né? Inclusive teve até alguns cursos para fazer, eu não fiz. Mas eu trabalho hoje com o meu antigo empresário, que é o Guilherme Miranda, e o Fernando Garcia, da Elenco Esporte. E eles me abraçaram de uma forma que eles já tinham tentado que eu trabalhasse com eles já há um tempo. E tô aprendendo bastante. Muito, muito diferente do que é viver ali dentro das quatro linhas do dia a dia. A gente costuma, quem tá convivendo ali com futebol, com gestão de carreira e tudo mais, a gente fala que é uma parte que é bem massacrante, é bem difícil. Tem certas coisas que tu vê que tu não tá acostumado. Tu tem que ter sangue frio também. Principalmente para lidar negócio, com né? Exatamente, com certas coisas. E muitas das vezes, irmão, tipo, nós vivemos esse sonho, né? De querer ser jogador, sabe? Por muitas das vezes, tipo, ali você tá lidando com sonhos, você tá lidando com pessoas. E é o que eu tenho tentado levar nesse começo, sabe? Não encarar como eu sempre quis ser tratado lá atrás, não encarar o atleta, o momento como um produto, sabe? Entender o ser humano. Porque eu acho que já é um primeiro passo, sabe? Bem importante. E o que você acha que você vai fazer de diferente, né? O que seria o seu diferencial? Seria no tratamento com os atletas, os bastidores, dar um conselho? O que você pretende fazer como diferencial do René, né, nessa área empresarial, assim, de jogador? Eu quero tirar tudo, quero extrair o melhor, né? Do que eu recebi, do que eu não tive dos meus antigos empresários, né? De não deixar faltar para o que eu tiver que gerenciar, para o que eu tiver que fazer, para a ação que eu tiver que tomar, sabe? Principalmente que a gente costuma falar muito de jogador, né? Que a gente vê o lado humano, o jogador precisa muito, assim, né? Principalmente quando você tá jogando, quando não tá jogando. É o tratamento, a forma que você lidar, a importância que você lidar para cada pessoa, sabe? Entender o momento do jogador, que é o mais complicado nessa profissão. E assim, como é que hoje você tem trabalhado mais com o profissional, mais com a base? Quais os atletas assim, ou pessoas que você tem lidado mais? Hoje a gente trabalha com os dois. Eu tô começando, né, mas a gente tem trabalhado com os dois e O que tu acha mais difícil de trabalhar? O cara que já tá formado, né? Ou a molecada que tá iniciando? Eu acho que, cara, são duas vertentes, assim, sabe? Que o cara que já tá formado tem, dependendo do momento que tá vivendo, também é complicado. Se tá jogando é uma coisa, se não tá é outra, e é normal do jogador. E a molecada é aquela expectativa ali, né? É saber até onde vai chegar, como vai chegar, tu tem que preparar da melhor forma para extrair o melhor, para conseguir render bem, né? Para conseguir ultrapassar as categorias que a gente fala, todas as barreiras ali que são as categorias, né? Cada categoria é uma vitória, né? E o intuito é chegar bem no profissional, né? E a gente sabe que esse percurso é difícil, mas hoje em dia é muito melhor do que na nossa época. Hoje em dia a molecada tem personal, tem nutricionista, tem todo o apoio para virar, né? Sabe? Tem todo o extra para virar. E assim, ajuda muito. Qual é o diferencial que você acha que tem também, por exemplo? Porque
o negativo acontece muito mais rápido do que o positivo quando sai na mídia, né? Então, por exemplo, um empresário deu uma volta no atleta. Beleza. Só que a gente sabe também que existem muitos empresários de qualidade, muitos mesmo, e tem as pessoas que infelizmente estão no mundo para atrapalhar a vida das pessoas. Mas o que você acha que tá tanto melhor quanto pior com relação a essa carreira que você está iniciando, vendo agora, tendo uma visão agora inicial, né? Como você falou que você está iniciando. Tipo, você vê mais empresários se capacitando ou você vê que ainda está um mercado meio complicado? Como é que você enxerga isso? Não, o mercado, igual você falou, né? O mercado é complicado, assim, como todas as outras profissões. Mas eu acho que hoje o pessoal se capacitou mais, principalmente muitos, né? Antes alguns achavam um jogador, outro ali, levava como hobby uma forma de fazer dinheiro. Hoje não, hoje os empresários se capacitou até para poder também entender, né, a demanda do que é, né? Tipo, com o que tu movimenta, com o que tu mexe. Eu acho que melhorou bastante em vista do que era antes. Eu posso dizer porque hoje, até para os atletas mesmo, fecharem alguma coisa, hoje em dia a família participa muito mais. E antes tu não tinha a informação que tem hoje. Hoje qualquer atleta, tipo, seja novo, seja mais velho, sabe o que é uma luva, sabe o que é uma porcentagem, sabe o que é alguns termos de contrato que a gente não tinha acesso lá atrás. Então hoje o atleta ele participa um pouco mais. Hoje o atleta também, participa, né? Um pouco mais, e hoje tu tem um leque todo aberto. E eu costumo falar que o primeiro passo pra gente que trabalhou ali na bola e agora tá trabalhando do outro lado, para fazer o atleta entender é ser transparente. Perfeito. Principalmente com todas as questões, seja de contrato, seja de dia a dia, de tudo. Perfeito. Irmão, te agradecer pela moral. Agradeço, obrigado pelo convite. Tudo de bom para você, para sua carreira agora, depois, né, no pós-futebol, pós-carreira de futebol, seguindo uma carreira agora no futebol. Queria que você deixasse aí também a sua rede social e deixasse uma mensagem para a galera que está começando, agora que você está lidando com esses caras, né, para eles poderem estar vendo você aí também. Então, rapaziada, continuando o gancho da resenha, agradecido por estar participando da resenha do pai. Muita vontade eu fiquei aqui hoje. E para vocês que estão nessa busca aí do sonho, do futebol e tudo mais, primeiro passo é não desistir, até a gente sabe porque muitos de vocês vêm de baixo, a gente sabe que o caminho é longo, mas uma coisa que hoje eu aprendi que eleva muito, muito a nossa vida, a nossa autoestima, é colocar Deus na frente, deixar Deus conduzir, que Deus vai estar abençoando a vida de vocês, a carreira de vocês, seja como atletas, mas principalmente como pessoa, como ser humano, tá? Um abraço. Minha rede social, RenéJúnior23. Valeu, tamo junto, resenha. Aí, falou nóis. Bem, pô, tamo junto. Valeu, é nóis. Obrigado, tá? Rapaziada que ficou com a gente aí até o final, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo e até a próxima resenha do pai. Valeu!